Vamos abrir a nossa Bíblia, os irmãos, no Evangelho de Marcos. Eu vou ler o texto que vamos usar como base para a reflexão desta manhã. E os irmãos acompanhem a leitura na meditação e na reflexão do que a palavra de Deus quer nos dizer. Diz assim a palavra de Deus: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregue. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? E eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após o mandar aceitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa hora para compartilhar com os irmãos neste culto de louvor ao nosso Deus, quando a igreja, a escrava resgatada do Senhor, está aqui reunida mais uma vez para exaltar o seu nome. E a nossa proposta nessa manhã é falar, baseado no tema, 2 caminhos e uma verdade, que poderá nos dar a condição de refletir sobre essas verdades que nós temos conhecimento e guardar em nossos corações. Aqui a história apresenta um fato extraordinário, que é o encontro de Jesus e Barrabás. E, na verdade, este fato é a verdadeira substituição que Cristo fez ou ia fazer em relação aos pecadores. E que nós, como igreja, estamos incluídos nessa substituição. Barrabás representava um caminho e merecia realmente ser crucificado, porque ele era culpado. Ele representava um grupo de pessoas, de homens, que não consideravam a grandeza de Deus, a verdade de Deus, nem tampouco aceitavam
a confirmação dessa verdade por meio de Jesus Cristo. E Barrabás representava esta multidão. No entanto, Jesus vem neste momento de decisão política. Jesus assume a responsabilidade, assume a cruz que era para Barrabás e o liberta. E Barrabás é solto. E podemos observar, e na palavra de Deus nós sabemos que Deus, pela sua onisciência, grandeza, poder, Ele sempre usou os meios, as evidências para estabelecer a sua vontade. E neste caso aqui, Ele fez a mesma coisa. Nós temos outra verdade, outra vivência, em que dois homens que foram pendurados no madeiro com Cristo, eles representaram a humanidade. E nós sabemos a história daqueles dois ladrões, um que estava à direita e outro à esquerda. O que estava à esquerda ignorou o poder, o amor, a misericórdia, a graça de Deus em Cristo, e exigia que Cristo se manifestasse, descendo da cruz e também fazendo com que eles fossem livres daquele momento de crucificação. No entanto, o outro, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que ele merecia estar ali, mas que Cristo, pelo seu amor, pela sua bondade, misericórdia, ele agora assumia o seu lugar. E nós sabemos a história. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, no entanto, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, são verdades históricas que nos levam à contemplação da verdade que estava na vida de Cristo quando ele veio ao mundo. Pilatos, quando interroga Jesus, ele indaga e deseja e quer saber o que é a verdade. O que é a verdade? Os três evangelistas tratam desse assunto. E Jesus não responde a Pilatos o que é a verdade. Jesus tinha um compromisso, Jesus ia assumir um ato divino, histórico, de separação da humanidade, e por isso não tinha desculpas. Pilatos que procurasse entender o que era verdade. E Mateus registra que neste momento de interrogação, de dúvida, a esposa de Pilatos informa a ele, dizendo: não se envolva com esse justo, porque em sonho eu fui afligida por causa dele. Mas Pilatos não teve a capacidade, não teve a necessidade de usar dos seus direitos para livrá-lo. Ele sabia que os judeus estavam querendo crucificar Jesus por inveja, mas também ele, como autoridade, vaidoso, tinha medo de Jesus ocupar o seu lugar. Tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu dizes que eu sou. E Jesus vem apresentar o caminho para a restauração. E este caminho que Jesus veio representar e apresenta até hoje, só a escrava resgatada é que pode entender
a grandeza, pode entender o valor da liberdade espiritual, física, humana, em todo sentido. Só aqueles que fazem parte desse contexto de libertação é que pode se alegrar no coração quando se reúnem e prestam um culto ao Senhor, louvam ao Senhor, agradecem ao Senhor, como acabamos de fazer, louvando pela escrava resgatada, que foi liberta, foi livre pelo Senhor. E Jesus se apresenta como o caminho. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus poderia ser o caminho, porque só Jesus poderia se aproximar do Pai. E sendo igual em santidade, poderia religar o homem que estava caído pelos seus pecados, pela desobediência da herança de Adão e Eva lá no Éden. E só ele poderia ter a ligação direta com Deus, Deus o Pai. E também, como homem, só ele poderia motivar o homem ao arrependimento. Então, por isso é que Jesus é o caminho. E ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz também aos fariseus que interrogavam, indagavam sobre a verdade. E ele diz: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus aqui está dizendo aos fariseus, está dizendo a todos nós, que Ele é o eu sou, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, que Ele realmente é a verdade estabelecida para salvar o homem e salvar o seu povo e salvar a sua igreja. Então, logo Pilatos vem e pergunta: então tu és realmente o rei de Deus, o rei de Israel? E respondeu Jesus: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos interroga mais uma vez e pergunta: então, é tu o rei dos judeus? Isso é uma pergunta, irmãos, que até hoje soa. E os nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, até mesmo nós que somos escravas resgatadas. E precisamos em nossa vida, na nossa fé, sempre afirmar e confirmar que Jesus é a verdade que desceu do céu e veio nos dizer a nossa condição de pecador e de miserável. Então Jesus se apresenta como o caminho que poderá e que pode nos levar à reconciliação com Deus. E este caminho é preciso ser perseguido por todos nós. E nós precisamos, a cada dia, termos a consciência de que temos um Senhor, que temos um Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que morreu por nós, que fez tudo para nos redimir, entregou a sua vida, pagou um preço altíssimo, segundo a palavra de Deus, segundo os hinos que cantamos, que não foi com prata e ouro que Ele nos comprou, mas foi com o seu próprio sangue.
o sangue inocente do Senhor, o encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, foi o preço pago para a nossa redenção. E é preciso avaliarmos isso. É preciso termos cuidado na nossa relacionamento com Cristo, observando essa verdade, para que essa verdade não venha a fugir da nossa mente e termos de buscar outro caminho. Barrabás é a figura de um ser humano que apresenta um caminho. Jesus se apresenta como o caminho, mas Barrabás se apresenta aqui como um caminho, uma condição de servir a sociedade, servir até a Deus, foi o caso. E Barrabás, como homem, e seguindo este caminho, ele teve uma ideia equivocada, que ele, Barrabás, como homem pecador, poderia resolver o problema social, político, até espiritual de Israel, do seu povo de Israel. Então, Barrabás simboliza o caminho distante do Senhor. Por que distante do Senhor? Porque ele não estava no caminho de Deus, de Cristo, que a bandeira do caminho de Deus, de Cristo, é o perdão, é o amor, é a misericórdia, é a obediência a Deus. E ele queria resolver o problema pelos seus próprios métodos, politicamente. Barrabás era um amotinador, Barrabás era um homicida, Barrabás era um revolucionário, era um político, era um amigo de Judas, tinha um partido político, que era os Zelotes, era um assaltante, não se conformava com o domínio político de Roma. Não queremos aqui justificar Judas, mas entendemos que Deus usa as evidências para fazer a sua vontade, prevalecer a sua vontade e cumprir a sua profecia. E Judas com Barrabás, eles planejaram uma rebelião, aproveitando o momento religioso e tenso, e quiseram envolver Jesus naquele momento. E, naturalmente, Judas cumpriu a profecia que ele trairia, que Satanás usaria Judas para ele fazer aquela atitude de traição, entregando Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas. Tudo aquilo foi uma perspectiva humana, ímpia, maligna, um engano. E Judas vendeu Jesus, ofereceu Jesus, denunciou Jesus, naturalmente achando que Jesus ia se revoltar, não ia aceitar aquela condição. E porque Jesus, com o poder que Jesus tinha, de se possível, mandaria descer anjos dos céus para que com ele vencesse aquele momento, aí ele entregou Jesus, incitou a Jesus. Mas Jesus tinha um propósito. Ele veio para apresentar o caminho que levaria à reconciliação com Deus. E por isso, Mateus registra que Judas, ao entender que Cristo não reagiu como eles imaginavam, ele foi devolver as moedas de prata, e quando ele viu a ignorância, quando ele viu a loucura que fez, ele não suportou. O remorso da dúvida, da traição foi tão grande
que ele não suportou e se entregou e foi e tirou a sua própria vida. Aí cumpriu-se a profecia. Então, imagine, irmãos, agora a situação de Barrabás. Barrabás representando a humanidade. Barrabás estava para ser julgado. E Barrabás, naturalmente, estava preso, ouvia os gritos, crucifica, crucificam. Imaginemos, irmãos, que situação humana terrível deste homem preso para ser sacrificado por um caso que ele imaginava que ele seria útil à sociedade, mas ele estava diante de uma evidência divina. Eles não obedeceram, eles não entenderam que Jesus Cristo veio para resgatar o seu povo. E o resgate de Cristo não era por meio da violência, da força, mas era baseado na bandeira do amor, do arrependimento, da misericórdia, da contemplação da grandeza de Deus. Essa é a bandeira do Evangelho, é a bandeira da igreja. É pregar o Evangelho ao homem perdido, rebelde, que não entende as grandezas de Deus, e poderá, para que eles possam entender que é por meio do Evangelho que o Senhor se manifesta. Então imagina Barrabás, ao ser chamado para vir aquele momento tão especial. Como o coração de Barrabás não palpitou, o medo não palpitou, a morte não acusava. E quando ele chegou diante de Deus, de Cristo, imagine Barrabás contracenando com Cristo, olhando para Cristo. E o olhar de Cristo, naturalmente, foi aquele olhar de tranquilidade: aquietai-vos. Aquietai-vos, que eu sou Deus. Eu estou aqui para ir no seu lugar. Não se preocupe. Eu vim para isto. E eu quero que todos esses aqui saibam. E eu quero que você compreenda isso. Que eu vim para esse fim. E eu estou me entregando a isso. Eu não vim aqui para pegar em armas. Eu não vim aqui para matar e destruir os homens. Eu vim aqui para reconciliar com o Pai. O Pai, sim, é que vai fazer esta obra. O Pai é que vai destruir os maus, os ímpios. O Pai é que vai lançar no inferno o diabo, os principados, os anjos caídos e todas as potestades. Sim, Ele é que vai fazer isso. Mas eu não. Eu vim para que vocês creiam que eu sou o Deus encarnado, o Emanuel, e para isso eu vim. Mas Barrabás naturalmente não entendeu, e o povo clamou, e escolheu em crucificar a Cristo e libertar Barrabás. A escrava resgatada, nós que fazemos parte da igreja, e que dizemos que somos eleitos, precisamos ter muito cuidado na nossa vida cristã, no caminho que estamos seguindo, se estamos, na verdade, seguindo, observando o caminho que Cristo percorreu, o caminho da obediência, o caminho do sacrifício, o caminho da entrega, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia, o caminho do amor. Ou se estamos vivendo um caminho de acordo com as nossas prioridades, daquilo que eu gosto. Eu não quero servir a Deus, eu não quero servir a Cristo, ou só sirvo quando tiver tempo. A igreja de Cristo não tem muita importância. Se eu puder ir hoje eu vou, se eu não puder eu não vou. Eu não tenho prazer de estar aqui reunidos, louvando, adorando. Eu não tenho a consciência de que Jesus está presente.
como a tua palavra diz lá em Hebreus, que ele louva a Deus e agradece por estar aqui no meio da sua igreja, louvando a Deus, porque o Senhor Deus, Pai, foi que deu essa igreja a eles, e Ele escolheu, e Ele morreu por essa igreja, e aqui está essa igreja agora reunida, na sua vida humana, reconhecida que é necessitado, tem necessidade, precisa dEle, sempre precisará, e quer servir a Ele com gratidão no coração. Então Barrabás sentiu toda essa aflição de morte, mas viu que Jesus assumiu o seu lugar. A história nos informa que Barrabás depois pôde compreender o grande amor de Cristo ao morrer em seu lugar. E Barrabás, diante da aflição da crucificação, ele pôde realmente crer que Jesus realmente morreu. E a história diz que Barrabás foi crucificado futuramente, lá em Roma. E ele pôde testemunhar do amor de Deus. Jesus veio agora apresentar a verdade. Um caminho que Barrabás nos ensina, mas existem vários caminhos. A história de toda religião é verdadeira, toda a igreja é certa, isso é engano. Só existe um. Verdadeira religião é Cristo, é o Verbo encarnado. Os apóstolos disseram, nós vimos o Deus encarnado. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, e nós cremos nisto. A verdade, o que é a verdade? Naturalmente, podemos dizer com convicção, com consciência, que o Senhor nosso Deus é a verdade. E Jesus que disse isso, os profetas disseram isso, desde o início. E Deus mostrou que, na verdade, Ele é a verdade. E Gênesis diz que Deus, para ser a verdade, Deus se manifesta na sua criação. Deus criou todas as coisas. E disse Deus, haja luz, haja firmamento, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, produza a terra relva, que dê semente e árvores frutíferas. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e deu ao homem para que ele morasse e administrasse. E Adão, iludido pela presença do inimigo, ele confundiu-se, não obedeceu, não creu em Deus, ele pecou, teve o pecado, cometeu o pecado da idolatria e o pecado da incredulidade. E aí ele foi lá e comeu do fruto proibido. É esses dois pecados, irmãos, que perseguem a igreja. Precisamos ter cuidado com ele. E Paulo, ao entender estas coisas, ele diz assim em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então a verdade está estabelecida pelas coisas que Deus criou. E o próprio Paulo também, em 2 Timóteo 3:16, 17, ele diz, a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Levítico 19:2 e 1 Pedro 16 diz: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, toda essa verdade de Deus, ela está envolvida, baseada na tua santidade, na santidade de Deus. E é por isso que Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. E é por isso que Jesus veio dizer que nós devemos ter uma vida santa para podermos agradar a Deus. E todo o Evangelho nos ensina que a nossa vida, a vida da igreja, precisa estar envolvida com a santidade, com a obediência, com o prazer em servir a Deus, amar os irmãos, ser útil à sociedade, não considerar as suas próprias coisas, mas a dos outros. É uma vida de renúncia do eu, do ter, e a busca de viver o ser. Deus criou o homem para a sua glória. E como poderemos glorificar ao nosso Deus? Através do reconhecimento de que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E que há um caminho, há muitos caminhos que levam à perdição, mas que há uma verdade estabelecida. E essa verdade Deus revelou em Cristo Jesus. E a igreja, que somos nós, a escrava resgatada, podemos dizer amém por isso. Amém por isso? Amém, porque nós fomos resgatados. O texto de Paulo: eu não sei porque de mim o amor foi revelado. Eu não sei porque o Espírito Santo me convenceu da minha natureza, dos meus desejos, dos meus prazeres, da minha vontade pecaminosa, mas eu sei que eu creio que Ele está em mim, na minha vida, me ajudando a viver uma vida buscando a santidade, me aproximando de Cristo a cada dia, para que, através da minha vida, dos meus exemplos, eu possa convencer outros dessa verdade, e que essa verdade é Cristo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, a sua palavra. Amém. Vamos